Olá, meus irmãos, saudações de graça e paz, saudação fraternal da parte de Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma aula teológica, tá? Eu reconstruí o quadro da nossa última aula. Eu quero pedir perdão para dois alunos, a missionária Ana Maria e também um aluno, o presbítero Washington, porque os demais alunos estavam presentes na aula e eu não mandei a aula nem o quadro para eles, tá? Então eu quero pedir perdão aí para vocês dois, tá? Então a gente vai estar enviando a aula para os alunos hoje, que essa aula foi de quarta-feira passada. Agradeço aos irmãos pela compreensão. A gente pegou a nossa documentação, a nossa licenciatura para poder estar lecionando o hebraico, tá? Foram aí mais ou menos cerca de 8 anos de muito estudo, de muita entrega, e graças a Deus, Deus nos honrou. Nesse longo 8 anos aí foram basicamente 14 mil reais investidos nesse curso, sem contar dos livros, tá? Então é um curso que beirou aí para mim, beirou aí uns 24 a 22 mil reais. E vocês vão ter acesso a todo esse conhecimento no decorrer da nossa caminhada na instituição teológica Dynamos School, tá? A gente vem falando que a Dynamos School ela não é melhor do que ninguém, ela é apenas diferente, tá bom? Então, ore por essa escola teológica, ore para que Deus possa dar projeção e que, de certa forma, a gente venha se qualificar cada vez mais para melhor servir vocês, tá? Em breve também vou estar me formando aí em grego também, que é algo que já está próximo também, e também em Libra. Professor, por que o senhor vai se formar em Libra? Porque eu quero levar teologia para todos, eu quero levar a palavra para todos. A pessoa que não tem audição, problema de audição, tem deficiência auditiva, ela não vai deixar de aprender a palavra, ela vai ter acesso à palavra, com a apostila em braille e, de certa forma, com a palavra sendo ensinada em Libras, ok? Vamos orar para nós começarmos a nossa aula de hoje. Eu não vou colocar a matéria aqui porque é a continuação, tá, da aula passada. Eu vou explicar esse quadro aqui. Eu também preciso ler Gênesis 47. Vou ler a partir do versículo, se eu não me engano, 12. Tá? A seguir, tá? Porque vai falar do povo entregando o dízimo de 20% para Faraó. Então, dízimo não é nada da lei. Dízimo não é nada de igreja. Não é monopólio de igreja, tá? Então, dízimo já vem antes da lei e veio antes do povo hebreu, tá? Porque aqui na época de Faraó, o povo ainda não havia nem sido liberto, não havia ainda rompido o mar e se tornado Israel, tá bom? Aqui o povo ainda é hebreu, tá? Aquele que vem do outro lado do rio. Vamos orar? Senhor, eu quero, Pai, te louvar, te agradecer por esta aula, Senhor, por cada aluno, por cada família representada por esse aluno. Pai, o teu nome é santo, o teu nome é poderoso, o Senhor está acima de tudo e de todos. Quero te glorificar pela vida do pastor Alone, pela vida, Pai, do presbítero Washington, da missionária Aninha. Quero, Pai, te agradecer pela vida, Pai, do Tiago, do Diego, da Gabriele, Senhor. Quero entregar, Pai, essa turma nas tuas mãos. É uma turma, Pai, que está aprendendo muito, Senhor. Eu quero te louvar por isso. Como eu fico feliz, Senhor, de ver que coisas que um adolescente, um jovem, né, que é o Diego e a Gabriele, de 15, 16 anos, estão pegando coisas que muitas pessoas adultas ainda não pegaram. Eu louvo por isso, Senhor. Porque o Senhor ocultou essas coisas para muitos grandes. Claro, e resolveu se revelar aos seus pequeninos. E eu te louvo por isso, Senhor. Nos deu uma aula abençoada, direcionada por Ti e pelo Teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amados, os alunos que não receberam a aula, tá? Os que não tiveram presencial, tá? A missionária Ana e o presbítero Washington. O quadro vai ser o mesmo, tá? Porém, aulas diferentes. Eu requeri o quadro para a gente poder falar sobre esse quadro aqui. Após o quadro, a gente volta à nossa leitura na página de número 106. Ok? Deixa eu pegar minha Bíblia. Eu estou vendo que a minha Bíblia precisa de uma capa. É a Bíblia que eu mais uso para poder dar aula, essa aqui.
é que é mais rabiscada, tá? Deixa eu ler aqui com vocês aqui, olha só. Nós estamos falando, vamos lá, deixa eu puxar uma seta para cá. Nós estamos falando sobre 24 tronos, tá? 2 tronos, aqui é a eternidade, tá? Vou puxar uma seta para cá, para que a gente possa entender. Não posso ver aqui, não ficou legal não. Eu posso pagar com isso aqui por enquanto, tudo pagando daquele outro jeito. Deixa eu botar aqui eternidade. Tá? Estamos falando aqui, tá? Na aula eu coloquei até a Gabriele orando, tá, gente? Ela está em oração por algo que ela almeja, por algo que ela idealiza, por algo que ela quer, tá? E aqui nós colocamos alguns textos bíblicos, Apocalipse 5:8, Apocalipse 8:3, Daniel 7, do 9 ao 10, Ezequiel 10, versículo 1 e 2, tá? Lembrando que são 24 tronos, 24 tronos, 24. Ao meu ver, a Bíblia não diz algo categórico, específico, direto. A meu ver, 24, a meu ver, são 12 da antiga aliança, que vai vir entre Rúben, Simeão, eu não sei se eu posso colocar Levi aqui, mas vamos botar. Vamos fazer nossas contas com Levi. Rúben, Simeão, Levi não, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gade, Azer, Naftali, vai vir Efraim, Manassés e Benjamim. Tá? José não entra, nem José, nem Levi. Tá? No lugar de José, quando Jacó, Israel, abençoara os seus filhos, Efraim e Manassés vão ser abençoados por ele, que são filhos de José, mas que também são filhos de Jacó, porque na cultura judaica não tem avô. O avô é pai também, 2 vezes pai. Tá? Então José está bastardo, está com bênçãos, e ele vai se eximir dessa bênção, porque ele já está abençoado. E automaticamente ele vai colocar os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Ele vai sair fora, e Levi, que é filho de Jacó, tá? Com Leia, não vai herdar essa bênção. Porque a herança deles não é, Jesus, não é aqui. É aqui no pai. Tá? A herança deles é aqui no pai. Tá? Eu coloquei aqui assim, você olhando para cá, o filho está na esquerda, mas você olhando para cá, o filho está na direita. Tá? Esse trono aqui, quando você chegar lá, quando nós chegarmos lá, ele vai fazer assim, ó. E vai sentar no trono com o pai. E nós vamos sentar aqui. Esse trono aqui é o que o diabo queria. Por quê? Vou entrar já. Deus tem uma sala de tronos. E essa sala de tronos vai falar aqui dessa sala de tronos. Por quê? Num dado momento, lá na frente, João vai ver que for aberta a sala dos tronos. E João vai ver um trono com um arco celeste aqui em cima. Com um arco celeste aqui em cima. Que arco é esse? Arco-íris. Fala alto. Arco-íris. Arco-íris. Por quê? Porque é a aliança que ele fez com Noé. Está em cima do trono. Porque só tem arco-íris aqui na terra, porque tem arco-íris lá em cima. Então, todas as vezes que Deus está no trono, sempre Deus está no trono. Eu estou falando toda vez para não você entender. Mas Deus sempre está no trono. Quando Deus vai descer do seu trono, Ele leva o trono junto. Porque Deus tem um trono aqui e tem um trono mesorâneo.
Esse mesmo trono é lá em Bazã. Então tem 2 tronos. Tá? Porém, aqui é onde ele vai chamar os filhos dele, que são os anjos, independente seja da luz ou das trevas, são anjos, tem que prestar relatório para ele. Tá? Está lá em Reis 18, está lá em Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2. Tá? Então quando ele manda os anjos, os filhos dele se apresentar, os anjos tem que se apresentar para dar relatório, porque o diabo só pode ir até onde Deus permite. Então, se voltar Cristo para cá para o trono, esse trono aqui estava numa sala, juntamente com esses 24 tronos aqui, ó. Está tudo numa sala. Então esse trono aqui era o maior. Então ele falou assim, opa, pegarei o meu trono e colocarei acima das estrelas. Acima das estrelas aqui, gente, acima das estrelas, não é estrela normal assim. Não é isso aqui, tá? As estrelas ali são serafins. Os famosos seraf, tá? Essas estrelas aqui são os serafins. Que um clama para o outro apontando para o trono, tá? Santo. Ele não clama para o trono santo, porque quem é não precisa ouvir que é. Ele está clamando para os outros anjos, porque se os anjos quiserem se rebelar agora, eles se rebelam de novo. Eles não são dentro de uma robótica, não. Eles têm livre-arbítrio, tá? Ainda que essa palavra ainda às vezes dá uma pegada na gente, porque tem certos casos que Deus, de certa forma, vai cumprir o seu querer ao invés do nosso livre-arbítrio. Mas enfim. Então são serafins, tá? Pastor, me prova que estrelas são anjos. Te provo. Em 2 textos. Não vou dar para colocar aqui, em 2 textos. Primeiro Jó. 2 textos, primeiro Jó. Primeiro texto está lá em Jó, tá? Estou falando primeiro Jó porque não existe primeiro Jó e segundo Jó não, tá? Primeiro texto é em Jó 38. Achou? Sim. Diz assim, ó, Jó 38, localiza o verso 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente faziam o quê? Cantavam. Aqui as estrelas, ó. Estrelas da alva. Sabe o que significa alva? Amanhecendo. As estrelas que estão próximas ao amanhecer. Porque não existe noite tão longa que impeça o dia tão claro de chegar. Por mais que seja longa a sua noite, por mais escura que ela seja, o seu dia vai chegar. Tá? Então, são anjos que atuam em determinados horários. São da luz. São da luz. Se existem anjos da luz que atuam em determinado horário, existe também anjos das trevas também. Salmo de número 91. Aquele que habita, ou que mora, ou que reside no esconderijo do Altíssimo, na sombra, Tizela, do Altíssimo descansará. Direi do meu Deus, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e nele confiarei. Esse salmo é uma canção de proteção, de guarda, de refúgio. Direi do Senhor, Ele é meu Deus e o meu refúgio, e nele descansarei. Porque Ele me livrará do laço, porque sempre antes de Deus fazer algo por você e fazer aquilo que você está pedindo, primeiro você tem que começar o adorando. Qual é a adoração que está aqui nesse salmo? Altíssimo. Sabe o que significa a palavra Altíssimo em hebraico? Que não existe nada que está acima dele. Mas a Bíblia diz que os serafins lá em Isaías 6 estão acima dele. Só que o serafim está em cima dele porque ele está nesse patamar aqui. Porque o monte de Deus não vai entrar no Sião. Por quê? Porque Deus não tem problema se existe um serafim acima dele. Aí está falando de formas assim. Mas não existe algo maior do que ele. Essa é a expressão no Altíssimo. Não existe ninguém acima dele no quesito de maior. Com grandeza, oh Jesus, soberania, majestade e poder. Não existe outro. Tá?
Então, os anjos não cantam que ele é santo. Canta um para o outro. Clamavam uns para os outros. Para poder lembrar as estrelas que ele é santo. Prossigamos. Ele me livrará do ar do passarinheiro e da peste perniciosa. E da mortandade que assola ao meio-dia. E peste ou praga que se propaga na escuridão, nas trevas. Tá? Então, são demônios de hora marcada. Meio-dia e trevas. Quando é que as trevas começam a chegar no nosso dia? A partir de que horário? Das 18 horas. Então, são demônios que atuam a partir da viração do dia. Enquanto um pega de meio-dia até um determinado tempo, o outro pega das 18 horas e vão até um determinado tempo. São demônios de hora marcada. Eu senti aqui, Jesus, de glória. Então tem pessoas que sentem dor de cabeça com hora marcada. Demônio. Deu aquele horário, a dor de cabeça vem. Demônio. Repreendeu aquela dor de cabeça, aliás, repreendeu aquele demônio, a dor de cabeça vai embora. Então, botei aqui, acabamos de ler aqui. Quando as estrelas da alva juntamente, alegremente cantavam. E todos os filhos de Deus rejubilavam. Você vê que são duas classes. São estrelas. Eu podia até colocar aqui, não vou colocar. Estrelas. Vou botar aqui estrelas, Estrelas. Estrelas. E filhos de Deus. Essa palavra aqui em hebraico aqui, filho de Deus, é Binei. Binei Ha Elohim. Binei Ha Elohim. Tá? Binei Ha Elohim. Filhos de Deus. Tá? Aqui, Deus, aqui, o prefixo in indica trindade. Oi? Indica trindade. Esse prefixo Elohim aqui é plural. Aonde a trindade primeiro aparece na Bíblia? Mas já, pastor, não tem trindade na Bíblia. É claro, você está pegando a Bíblia e está lendo ela em português. A língua que Deus escolheu para se comunicar com o povo foi hebraico. Pequeniníssima porção em aramaico e a outra porção grego. Não é o grego contemporâneo, nem o hebraico contemporâneo, mas o hebraico bíblico e o grego bíblico. Tá? Aonde aparece? Lá em Gênesis capítulo 1, Deus já se apresenta com a trindade. Bereshit bara Elohim. No princípio criou os deuses. Ninguém nunca te fala contigo, né? Nem você está na aula hoje. Vocês estão nível mais profundo. A palavra lá para deuses em hebraico é Elohim, que significa, pode até botar aqui, significa deuses. Porque são os três na criação. João vai dizer a mesma coisa, o apóstolo amado, vai dizer assim, Bereshit Hayah Vehadavah Hayah Elohim. No princípio era o verbo. E o verbo estava com os deuses. Que deuses é esse que o verbo estava? Com o Espírito Santo e com o Pai. Oh, glória! Oh, maravilha! Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que se foi feito se fez. Porque não dá tempo hoje. Mais um pouquinho à frente, vou passar para vocês. Talvez na próxima aula. Quando vocês pegarem a palavra hebraica para pairava, vocês vão pirar com essa palavra aqui. É muito poderosa. Muito poderosa. Tá? Porque a terra estava debaixo d'água, estava em juízo. Porque a estrela aqui também aparece lá em Apocalipse, capítulo 12.
Versículo 8. Na rebelião, o diabo que foi lançado do céu pela terra, e a Bíblia diz que ele levou uma terça parte dos anjos com ele. Vamos botar assim, numa totalidade de 100% de anjos da luz, ele levou aproximadamente 33,33,33 e vai, tá? Então, a terça parte aqui, ele levou. Só que o céu sempre tem mais. Eu não vou falar agora nessa matéria, mas na próxima, angelologia, ou angelologia, porque difere pouca coisa uma da outra, eu vou falar que até os anjos foram criados pelo ruar de Deus, pelo sopro. Depois responde lá no grupo se você sabia dessa, que até os anjos foram criados pelo sopro de Deus. Vamos lá. Da mesma forma que Deus gerou o espírito do homem dentro dele e soprou o ruar no Bashar, que é o pó da terra, o boneco, o homem formado no barro ali, ele soprou o ruar no Bashar. Então, quando ele sopra o ruar, sai de Deus, que é o ruar, que é o sopro, que é o espírito, e dentro dessa saída de Deus até chegar no homem, vai ali o Neshama, que é o fôlego de vida, que vem através do ruar, que é o espírito. Quando o Neshama e o ruar bate no Bashar, no pó da terra, no boneco, em Adão ali formado, o homem se torna uma nefesh, uma alma vivente. Tá? Mas o homem saiu de dentro de Deus, igual os anjos. Por isso que os anjos também são filhos de Deus. Por isso que os anjos são filhos de Deus. Binei Haelohim. Igual nós. Somos filhos de Deus. Tá? Voltando para cá. Para poder confirmar essa expressão aqui de estrela, Apocalipse 12. Eu gosto de falar, gosto de dar a base bíblica para vocês. Apocalipse 12. Localizem ali. E é o único texto na Bíblia que aparece dizendo que a terça parte foi levada com o diabo. Ou com Satanás. É a única parte na Bíblia. Não existe mais nenhuma outra. Tá? E olha que profundo. Olha que profundo. O diabo ele é um querubim. Nós mostramos para vocês lá em Ezequiel 28 que ele estava antes no Éden, na terra, no Éden. Tá? E ali no Éden tinha muito ouro. Tá? A Bíblia diz que o ouro daquele lugar de Avilá era bom. Tá? Depois Deus pega aquele ouro e recolhe. Tá? Aquele ouro fez com que o diabo se deixasse se levar, deixasse se seduzir, porque o ouro seduz. Tá? O ouro fala, tá? Porque o ouro simboliza dinheiro. Porque para a nota estar no teu bolso, na tua carteira, na tua bolsa, tem que bater primeiro na casa da moeda. Tá? Bate primeiro o ouro lá e depois eles fazem a cédula para poder dar rotabilidade no mundo e no Brasil. Não, no mundo não, falo no... Até botar no Brasil, tá? Até também em outros países também assim. O ouro tem que bater lá para depois rodar o dólar. Tem que bater lá para depois rodar o euro, a libra e por aí vai. Tá? Então, o ouro fala, o dinheiro fala. E como fala? Já viu aquele dia? Acho que todo mundo já passou por isso. Já viu aquele dia quando você pega algo e poder ofertar no igreja e ofertar R$100? E a Bíblia manda a gente ofertar de acordo com o que Deus colocou no nosso coração. Quantas vezes nós temos sido desobedientes porque Deus nos coloca um valor e a gente fala, vou dar outro. Porque toda oferta tem que ter culto. Todo culto tem que ter uma oferta. Foi toda oferta tem que ter culto? Não, desculpa, é o inverso, tá? É todo culto tem que ter uma oferta. Tá? Todo culto tem que ter uma oferta. Porque Deus vai dizer assim, ó, que todo o povo se apresente para mim no lugar que eu ordenei e não se apresente de mão vazia. Porque aquilo que eu trago para Deus reflete aquilo que eu tenho para entregar para Ele por dentro. Vou ficar por aqui só. Tá? Então, quando ele é lançado, tá? Quando ele é lançado, esse fogo aqui, ó, até onde ele vinha daqui da terra e vinha até aqui, ó. Mas ele viu essa sala do trono. Ele viu essa sala do trono. Ele queria pegar esse trono aqui e colocar acima do trono de Deus, lá no norte, na parte mais alta. Deus conhecendo ele, ele perde a cobertura
e Deus o lança para a terra e faz chover saraiva de fogo, bola de fogo do altar dele, que queimou, que só não destruiu, mas esbagaçou ele inteiro, a ponto de estar só no caco dos cacos. Ele vai dizer assim, ó, e hoje quem te olha, que são os anjos, quem te olha, não te reconhece. Porque é dois pontos, quem está em Deus se porta de uma maneira e quem está em Deus se porta diferente. E quem saiu de Deus, quem olha ele hoje, não nem reconhece que ele antes estava em Deus. Que é um quadro deplorável. Ai, Deus, vamos lá. Se você falar, eu não concordo que os anjos ali de Jó, que eu não concordo que as estrelas ali em Jó sejam anjos, então você não vai concordar também que uma terça parte caiu. Que diz aqui, ó, Apocalipse 12, localiza o versículo número 8. Achou? Amém ou não amém? 12:8. Vamos ler a partir do versículo de número 12:4. 12:4. Quero ler a partir do versículo de número 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou sobre si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. 5. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para o Deus, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Gente, olha só, você sabe que eu leciono escatologia. A Bíblia ela é para ser interpretada da forma literal, figurativa, simbólica, alegórica, por linguagem de parábolas, por linguagem profética, poética, por linguagem de poesia, dentro da dissimile, dentro da metomínia, dentro de uma hipérbole, entendeu? Então o que acontece? Tem pessoas que interpretam esse texto aqui não sendo como Jesus, mas esse texto aqui aponta para Jesus, também tem outro apontamento na escatologia, porque são duas pontes que tem ali, mas uma ponte mais precisa é de Jesus, porque o dragão tentou matar Jesus quando Jesus nasceu. Porque isso aqui está mostrando na eternidade e depois mostrando na terra. E depois mostrando de volta na eternidade, para voltar. Olha como é que o mundo espiritual é tremendo. Porque quando Jesus está para nascer, quando José não encontra estalagem, não encontra abrigo, a gente sabe que a cidade de Jerusalém, em período de festa, fica muito cheia. E casa de judeu é muito pequena. É mais ou menos uns 12 metros quadrados. Mais ou menos estourando 16 metros quadrados. É ponto de a sala estar tão cheia que a pessoa ia para o telhado. Telha de palha, com barro, socada, tal. E as pessoas iam para o telhado estudar a palavra. E é normal, período de festa, as pessoas prepararem as estalagens para receber pessoas. Tinha nada de vaca, nada disso. Nada disso, tá? É normal, tá? Por quê? Porque eu acho aqui lindo. José estava indo para um censo e até antes de Jerusalém ser queimada por Tito, as pessoas traziam a sua genealogia como se fosse um registro. José veio de Adão, José veio de Noé, José veio de Sem, José veio de Abraão, José veio de Jacó, José veio de Judá,
José veio de Davi. Ele poderia dar uma carteirada para poder abrir porta. Mas eu entendo que abre porta para Jesus não é as minhas carteiradas. Ele tinha que nascer ali. Era propósito de Deus. Ele tinha que nascer ali. Tá? Então, se você falar que, de certa forma, as estrelas não são anjos, você vai ter dificuldade de falar que até essa parte caiu com ele. Tá? E uma outra coisa interessante aqui também é que o diabo quis matar Jesus dentro de Maria. Só que quando o diabo chega, está lá em Salmos, Deus chegou primeiro. Porque Deus nunca chega atrasado. Oh, glória. Aleluia. Vamos lá, voltando para aqui. Então, eu botei aqui duas palavras aqui também, que é Lamed, primeiro, né? O hebraico é da direita para esquerda, é uma língua semita, se lê daqui para lá, tá? Então, primeiro, do nome de Deus, que é El, ou Deus, tem a letra Aleph, a consoante Aleph, tá? Aleph significa força. Lamed, da letra Deus aqui, Lamed, significa conduzir. Então, o que Deus é? Força. Tá parecendo legal aí, vida? Deus é a força que conduz. Tá? Vocês alunos que tiveram na aula presencial nesse quadro aqui, essas coisas novas que eu estou escrevendo, vocês podem escrever. Tá? Porque Deus é a força que conduz. Tá? Porque quando eu aceito o chamado dele na minha vida, ele é a força que vai me conduzir. Mas quando eu rejeito esse chamado, ele vai me conduzir pela força. E eu entendo que é muito melhor ser ele na minha vida como uma minha força que me conduz, a força que me conduz, do que ele ter que me conduzir à força. Vamos para os textos agora. Abre, por favor, Apocalipse, capítulo 5. Não, depois do Apocalipse. Abra, por favor, primeiro Ezequiel. Abre Ezequiel, por favor. Abriu? Eu quero que vocês abram Ezequiel. Deixa aberto Ezequiel. Amém. Amém ou não amém? Amém. Quero que vocês deixem e abra também Daniel 7. Daniel 7. Deixa Ezequiel marcado. São dois textos, vamos ler logo sequencial, os dois. Hoje não estou tomando chazinho não. Será por quê? Daniel fica depois de Ezequiel. Sim. Deixa os dois abertos aí. Deixa Ezequiel aberto. Marcado. Ó. Marcado. E vamos ler agora Daniel 7, 9 ao 10. Fechou? Diz assim, ó. Daniel capítulo 7, versículo 9 até o versículo de número 10, escrito está: E eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Então marca aí, bota tronos. Marca para tronos aí. E um ancião de dias se assentou
e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas, chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Antes que eu 10, olha pra cá. Olha pra cá. Essas rodas aqui, gente, essas rodas aqui, ó, são os seres viventes. Deixa eu pegar aqui? Ó. São 4 rodas. Que são 4 querube. Ou querube. Se você pegar como bete querube. Vete querube. Que são guardiões de Deus. Que estão sobre o firmamento de Deus. Deus acima desse firmamento. Com seu trono e eles embaixo. Rostos como semelhantes como um homem, semelhantes como um leão, semelhantes como a águia, semelhantes como um touro, sempre semelhante, tá? Sempre semelhante, tá? Porque João vai dizer que foi algo que mais puxou para nós termos uma ideia, semelhante a um leão. Para gente poder saber o que é um leão, saber o que é semelhança, tá? Esses aqui estão nesse lado aqui que é o firmamento, que é o altar, com muito fogo. E eles são as rodas que para onde Deus vai, esse movimento ele leva o trono de Deus. Porque o trono de Deus tem rodinha. Deus se movimenta e se move em meio às adorações. Tá? E aqui é fogo. Aqui é fogo. Tá? Se atente para isso. Aqui é fogo. Fogo. Fogo que queima fogo. Lomendrior. Isso aqui é tão tremendo que os serafins, que são seraf, os que ardem em fogo, para eles virem aqui. Para pegar essa brasa do altar, um desses seres tem que pegar e colocar na mão dele, para ele poder trazer. E para ser tirado do altar, vai ser tirado com tenaz, que nem eles podem, Somente outros que podem pegar com tenaz, que têm acesso ao altar, para colocar na mão dele. Até os anjos respeitam a sua posição e até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. O problema é que em meio à nossa caminhada cristã, nós perdemos o limite. Mas a vida cristã não tem limite. Você tem que saber até onde você pode ir e aonde você não pode ir. Ai, me arrepiou aqui. Quando sai daqui, olha que poderoso. Quando sai daqui, no tenaz, saindo daqui do tenaz, eles podem colocar na mão. Depois que saem daqui com tenaz, eles podem colocar na mão. E vir trazer para quem for. Para Isaías, para quem for. Porque geralmente esses anjos aqui são os anjos que te tocam com fogo. Já que eu entrei a falar, né? Quando você vê um anjo de fogo na igreja, ele está espalhando fogo na igreja. São eles. Alguém tirou a brasa do altar com tenaz, pegou e botou na mão deles e eles vieram fazer fogo. Para incendiar a igreja. Para tocar em lábios de muitos Isaías. Lomenciar. Que tem um ministério para frente, mas não pode ir por esse ministério porque tem a boca que precisa ser purificada. Como Deus não perde o controle, não perde a chamada e não perde o controle, ele manda o serafim vir com brasa de fogo para tocar na boca de Isaías, para poder cumprir o propósito, para poder cumprir a chamada, para poder cumprir a vocação. Porque Deus não perde. Eu não sei o que precisa ser tocado na sua vida por fogo. Eu quero crer que Deus vai liberar o seu serafim para tocar na sua vida, para a obra, para a chamada, para a vocação ser concluída na sua vida. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Oh, glória. Vamos ler isso? Deixa aberto aí Daniel, deixa aberto aí Ezequiel. E vamos lá para Isaías 6. Isaías 6. Isaías 6. Não adianta, depois eu na próxima aula ganho terreno na leitura, mas não tem como a gente pular. Só que existe matéria que é mais longa e outra é mais curta, tá, gente? Mas não pode pular esses pormenores, não. É igual a homilética, é uma matéria curta, porém muito boa, mas porém curta.
Ó, eu vou ler a partir do versículo 1, tá? Eu coloquei 6 ali. Vou botar a partir do versículo... Vou ler a partir do... Ó, vou ler do 1. Mas vou botar o versículo 6 para a gente poder ter um norte aqui. Tá? Olha o que diz, a partir do versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias... Ó, observe isso aqui. Observe isso aqui. Isso aqui é para nós pregadores que temos andado por aí. Não foi no dia que morreu o rei Uzias. Foi no ano. É como se Uzias morresse em 2022. Isaías disse assim, ó, no ano que morreu Uzias, não quis botar a data, foi de 2022, a grosso modo, tá? Hipoteticamente. Então, meus olhos, ele viu o Senhor assentado. Tá? Então, não foi no dia. Não sei se foi na semana, no mês, tá? Mas eu sei que foi no ano, tá? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Olha para mim aqui, por gentileza. Eu falo para olhar aqui, porque a vida vai olhando para mim aqui, eu mesma coisa falando com vocês, tá? Vamos lá. O trono na terra está vazio. Porque Uzias é rei e morreu. Se morreu, o trono, a princípio e a priori, está vazio. Olhando para esse viés, tá? Essa premissa de trono vazio na terra. Se tem trono no céu, então tem trono na terra também. Porque se tem trono na terra, existe trono no céu primeiro. Só que você observa que o trono do céu nunca fica vazio. Porque trono fala de comando. Trono fala de governo. Trono fala de controle. Trono fala de soberania. É Deus dizendo. A terra perdeu o controle, mas o céu não. A terra perdeu a soberania, mas o céu não. A terra perdeu o governo, mas o céu não. Tá? Viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Seu manto, a sua orla. Essa é a grandeza de Deus. Ele está lá em cima, mas a orla dele está enchendo todo o templo e a terra é o estrado para os seus pés. Os serafins estavam aonde? Acima dele. Não quer dizer que os serafins são maiores do que ele. Porque quem é o Altíssimo, mesmo estando no trono, existe outros seres voando por cima dele, sabem que ele é maior do que tudo. Porque nada se compara a ele, nada se assemelha a ele. Ele vai dizer assim, ó, jurareis por mim mesmo. Deus dizendo, vou jurar, olha para cá. Não, olha para cá. Jurarei por mim mesmo. Porque a quem me assemelhareis? Ou a quem vocês me comparareis? Não existe ninguém para se comparar com Deus. Nem na terra, nem debaixo da terra, nem no mesorânio. Como não tem, eu juro por mim mesmo. Quando você jura por alguém, você jura por alguém que está acima de você. Seja de afeto, carinho, amor, afeição. Juro por Deus, acima. Juro pelos meus pais, acima. Juro pelo meu filho, afeto, carinho. Só que como Deus não tinha ninguém para jurar, porque ele está dizendo, se eu jurar pelo meu filho, estou dizendo que o meu filho é mais precioso do que eu. Só que como ele não tem ninguém para ele jurar, ele jura por ele mesmo. Porque ninguém se compara com Deus. Aleluia. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, não é para Deus, não está clamando, uns para os outros. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo é Adonai. O Senhor de Savaot, dos exércitos. Toda o Eret está cheio do teu kavod. Toda a terra está cheia da tua glória. Os umbrais das portas se moveram, porque onde Deus chega as coisas movimentam. Aleluia, Jesus. Ai, e eu quero liberar uma palavra que Deus está começando a movimentar Malawi, Jors, yeah. Plomense de canto, comum triquitel atá. Deus está movimentando algumas coisas em nosso favor.
Deus está movimentando algumas coisas em teu favor. Seja papelada judicial, seja papelada trabalhista, seja papelada no setor de advocacia. Deus está movimentando algo em nosso favor. Seja mudança de localidade de igreja, no espaço geográfico. Deus está movimentando algo em nosso favor. Pega isso na sua casa aí, aluno, pega isso. Labaracianjor, Calabarassuria, Calabracia, Canúrigia, Reminância, Diorquinácia, oh glória. Existem barreiras que estão ruindo, porque Deus está movimentando, oh glória. Deus está movimentando algo para que o nome dele seja glorificado. Se você estiver assistindo essa aula perto de alguém, na sua casa, aluno, coloca a mão na esposa, no filho, na filha e diga, ó, Deus está movimentando algo em nosso favor. Deus está movimentando algo em nosso favor, em nosso ministério, na igreja, na nossa vida secular, na nossa família. Deus está movimentando algo. Nanduquinance de levose, ploxe de ergiomon de ofar. Oh, glória! Existe algo que Deus movimenta, que é para a gente sair. Deus movimenta para a gente sair. E movimenta para a gente alcançar. Movimenta para a gente receber. Pega aí. Pega. Lá se é. Ainda esse mês. Plor se é. Landorremenondio. Fluxmendro. Plomense. Dioxia. Deus vai entregar uma grande vitória nas nossas mãos. Ainda esse mês. Deus vai entregar uma grande vitória nas suas mãos. Oh, glória. O próximo culto é domingo. Pega o microfone e diga, ó, se quer uma oportunidade. Então peça para Deus, eu quero oportunidade. Diga, eu quero dar um culto de ação de graça. Deus movimentou algo para mim na Lom, blé, forg, jó, menanci, pló, plá, vó, reminoquiatel, jó, remância. Deus movimentou algo em meu favor na quarta e quinta-feira. E eu estou vindo aqui para dar o culto de ação de graça, oh glória, pela vitória que está vindo aí na frente ao meu encontro, oh glória. Oh, aleluia, Jesus, oh glória. Oh Senhor, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória, oh Jesus, eita, jomenense, nemofando plasmandio e provoque-se, oh Jesus, oh glória, Jesus, oh glória, gente, tem algo muito forte acontecendo, oh Jesus, glória, oh Deus, oh Deus. Oh, glória, assim diz o Senhor, Labaraçúria. Diga para os meus, diga para a minha igreja, Labrafonderécia. Estou eu movimentando, Labaraçúria, para entregar uma chave na mão, para entregar um lugar na mão, para entregar um espaço na mão. Eu estou movimentando para tirar, eu estou movimentando para poder colocar, estou movimentando para poder acontecer. Eu estou movimentando para algo acontecer. Oh, aleluia. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Senhor, glória. Oh, gente, glória. Oh, Deus, levará-se delendo. Oh, Jesus, glória. Gente, de verdade, pega isso, Deus, na sua vida hoje. De verdade. De verdade. Laciar, minúria. Tem barulho de muita pedra caindo e Deus movimentando, tirando muita barreira e Deus movimentando, revore, promense, revasse. Oh Jesus, glória. Oh glória. Vamos lá, gente. Falta quantos aí?
Ele continua, o próximo é bom, quem dá uma respirada, ô glória.